Por favor. Bom dia a todos. Gostaria de mais nada agradecer ao convite do evento ao professor Germano Bonerato. Bem, meu nome é Arthur Lopes, eu sou professor pesquisador da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Trabalho no laboratório de materiais e dispositivos supercondutores. E nesse laboratório, atualmente, nós estamos com um projeto chamado Supercabo. Esse projeto é financiado pelas empresas abaixo e eu pude me deparar um dos equipamentos que foram adquiridos é um analisador de impedância. Esse analisador de impedância vai permitir fazer a avaliação do dielétrico que será usado no supercabo. Mas vamos falar sobre alguns conceitos básicos. Eu estou me iniciando nessa técnica, estou aprendendo, mas eu acho importante falar sobre o tema. Né? A espectroscopia dielétrica, ela é chamada também espectroscopia dielétrica ou espectroscopia de impedância. Também é chamada de espectroscopia de impedância eletroquímica. O que faz essa espectroscopia? Né? Ela mede as propriedades de um dielétrico, onde se varia a frequência. Okay? Como é que se faz isso? Né? Vocês têm os conceitos de corrente contínua, corrente constante no tempo. Existe o conceito de corrente alternada. Né? O transporte de energia elétrica, que é feito desde a hidrelétrica até nós, é feito por uma tensão, uma corrente alternada. Então, essa tensão alternada, ela é aplicada a um material, a um isolante, a um dielétrico. E quando você aplica esse sinal a um dielétrico, você conhece a tensão, o valor da tensão elétrica sobre ele. E dependendo das características elétricas desse material, ele vai absorver ou deixar passar mais ou menos essa radiação eletromagnética. Ok? Perfeito. Temos aqui um exemplo bastante simples. Nós temos um material dielétrico. O material dielétrico, por exemplo, um isolante, ele é feito, a constituição dele, você tem átomos, moléculas, e uma forma que você pode, a gente tentar visualizar uma forma mais simples. Por exemplo, a molécula da água, né? A molécula da água é uma molécula polar. A carga dela total ela é neutra, porém ela se distribui um centro de carga positiva e um centro de carga negativa, naturalmente. Existem as moléculas polares, por causa da água, que está representada aqui por esse círculo em vermelho. E aqui mostra, então, que ela naturalmente distribui a sua carga negativa e a sua carga positiva ao longo dessa molécula. Não necessariamente a água, poderia ser, existem outras moléculas que têm esse comportamento. É um comportamento intrínseco. Se você colocar esse material, esse dielétrico, entre placas metálicas, placas essas que eu liguei uma fonte, eu vou polarizar essas placas, ou seja, eu vou ter um polo positivo e um polo negativo nas placas. Então vai existir entre as placas do capacitor, essa estrutura, né, eles chamam de estrutura de capacitor, entre essas placas vai existir um campo elétrico que aponta do maior potencial para o menor potencial. Esse campo elétrico, vocês observam que aqui está positivo, ele vai repelir essa carga positiva e vai atrair essa carga negativa. Então você vai ter
você já tem esse campo elétrico intrínseco, dado pela cor verde dentro da molécula, ok? Perfeito. Então nós temos o campo em rosa, campo externo, e o campo na molécula, o campo intrínseco, ok? Isso no caso da molécula polar. A molécula apolar, ela não tem campo intrínseco naturalmente. Quando você aplica um campo elétrico, ela apresenta esse comportamento tal e qual você observa na polar. A diferença é que se eu desligar a fonte, está aplicando esse campo elétrico, ela vai voltar, as cargas vão voltar a se misturar. Não vai ter essa polarização, ou seja, não vai ter esse afastamento das cargas positivas para as cargas negativas. Ok? Perfeito. Isso quando você aplica uma tensão constante. Tensão constante é a mesma coisa que campo elétrico constante. Mas, se nós ligarmos uma tensão alternada, ou, por sua vez, um campo elétrico alternado, o campo elétrico alternado, ele tem uma parte positiva, a tensão alternada tem uma parte do ciclo positivo e uma parte do ciclo negativo. Então, ora aqui vai ser positivo e aqui negativo, ora o contrário, aqui vai ser negativo e aqui vai ser positivo. Quando aqui for positivo, a propriedade que relaciona esse afastamento das cargas que está relacionada à distância, o quanto a carga se polarizou. E o valor da carga é chamado momento de dipolo elétrico. Ok. Quando eu aplico então esse campo elétrico alternado, a parte positiva dessa tensão positiva, ele vai me dar um campo intrínseco no sentido contrário. Mas quando o campo elétrico ficar ao contrário, o campo elétrico externo, aqui fica negativo e aqui positivo, esse momento de dipolo, ele vai gerar. Então, você observa, você tem um momento de dipolo apontando uma determinada direção e sentido. Quando você alternar esse momento de dipolo, você vai alternar a direção. Você vai alterar a direção desse momento de dipolo. E quando você faz isso, isso leva um certo tempo para acontecer, né? Esse momento de dipolo está apontando um sentido, de repente ele vai começar a mudar. Depois ele volta para a posição inicial, retorna para outra posição. O tempo que se leva para ocorrer isso é chamado tempo de relaxação. E esse tempo de relaxação, ele varia conforme alguns parâmetros. A temperatura do meio, a viscosidade do próprio meio. A viscosidade está relacionada à temperatura, para de temperatura, pressão, a própria constituição, os elementos químicos que estão ali na vizinhança. Então vocês observaram esse tempo de relaxação. A espectroscopia dielétrica, ela mede esses tempos de relaxação. Esses tempos de relaxação influenciam os parâmetros elétricos. O tempo de relaxação é um parâmetro microscópico. Ele influencia o parâmetro macroscópico. Esse parâmetro macroscópico é chamado permissividade elétrica. A permissividade elétrica de um material, dividida pela permissividade da radiação no vácuo, é chamado de constante dielétrica. Então, quanto maior esse valor, ele vai estar relacionado ao nível de isolamento do material. Existe outro parâmetro chamado rigidez dielétrica, né? Mas o quanto que vai lidar com a tensão elétrica externa. Por quê? Se você tiver um valor de tensão elétrica muito alta, o material pode quebrar a rigidez dielétrica e não mais ser um isolante, né? Um exemplo, o ar. O ar é isolante ou é condutor? A princípio, o ar é isolante. Se não fosse isolante, teríamos eletricidade fluindo pelas tomadas, cruzando
a sala. Mas, então, a princípio, o ar é isolante. Porém, quando temos uma diferença de potencial, né, de milhões de volts, se estabelece uma diferença de potencial entre as nuvens e a Terra muito alta, se estabelece o raio. O raio aparece quando esse meio isolante quebra a sua rigidez elétrica, e aí se estabelece esse raio. Então o ar deixa de ser isolante. Então, você medindo o tempo de relaxação, você vai estar medindo todos os parâmetros elétricos relacionados, como por exemplo a permissividade elétrica. Essa técnica é extremamente poderosa. Essa técnica pode ser aplicada para tentar para mensurar os parâmetros elétricos, para tentar ver a evolução, o amadurecimento, o tempo de vida de uma fruta. Pode ser aplicado para estudar parâmetros da carne, proteína, de uma forma geral, para cerâmicas, de elétricos, de uma maneira geral. Ok. Então, os mecanismos que podem ocorrer, isso pode ocorrer em materiais sólidos, pode ocorrer em soluções líquidas. Então, nesses materiais, os mecanismos em relação a esse processo de relaxação, nós temos a polarização eletrônica, a polarização atômica, chamada relaxação de dipolo, relaxação iônica e relaxação dielétrica. Vamos observar então a polarização eletrônica. Aqui, ó. Temos comentar um pouco a respeito da polarização eletrônica. Aqui nós temos um gráfico. Esse gráfico ilustra a permissividade elétrica versus a frequência. Ok? A polarização eletrônica, a permissividade é um valor complexo, números complexos, né? Vocês estudaram lá os números reais, os números inteiros, naturais, os números reais, e temos um conjunto à parte que é chamado de números complexos. A permissividade é um número complexo. A permissividade ela é dividida em duas partes. Uma parte, o epsilon, que é a parte real, e a outra parte, a outra parcela que está multiplicada pelo I, né, raiz quadrada de menos 1, complexo, que é a permissividade de duas linhas, que é a parte complexa. Essa parte, quando você mede o epsilon em função, a parte real, em função da parte da frequência, você procura avaliar como é que ele se comporta. Você observa aqui, nesse modelinho, que ele, inicialmente, para uma certa região de frequência está constante, depois ele diminui e pode ter subidas e descidas, não é isso? Já no epsilon duas linhas, você observa, enquanto ele está constante em epsilon linha, o epsilon duas linhas ele desce. Quando o epsilon linha desce, ele sobe. Ele tem um comportamento que parece oposto, né? O epsilon duas linhas ele está relacionado à perda. A perda, quando você aplicou aquele campo, aquela tensão alternada ao material, aquela energia eletromagnética que você está iluminando o seu dielétrico, como ele vai lidar com aquela energia? Existem os parâmetros relacionados à perda, né? Transformação em calor, né? Assim como existe o efeito Joule, né? Que o nosso colega comentou. Já o epsilon linha está relacionado, como você vai relacionado à ideia de ganho dessa energia. Temos aqui, e dependendo, quando eu falo da polarização eletrônica, eu estou assumindo, mais adiante, eu estou considerando, se você pensa na estrutura de um átomo, um núcleo pontual, uma distribuição dos elétrons mais próximos ao núcleo, depois uma outra distribuição esférica ao redor
desses elétrons, uma distribuição homogênea, uniforme, que tanto a distribuição homogênea de elétrons quanto o centro do núcleo compartilham o mesmo centro. Quando eu aplico essa tensão alternada, vai existir um deslocamento desse centro de carga. Essa distribuição não vai ser mais homogênea ao redor desse núcleo pontual. Dependendo se eu estou vendo a polarização eletrônica ou atômica, o nível de energia que isso acontece pode ser maior ou menor. Então, para cada energia, se eu quero estudar a polarização eletrônica, as energias envolvidas vão ser energias com frequências mais altas, para eu poder mensurar a polarização eletrônica. Ok. Frente. Aqui nós temos então, a polarização eletrônica, um processo ressonante, que tem que absorver essa energia. Você tem um espectro de várias frequências, vai ter uma região de frequências mais estreitas, em que esse processo vai ser ressonante. Ou seja, uma condição específica em que você observa que a cor em vermelho não é uma cor homogênea, ela está mais esbranquiçada, que está mais avermelhada, mudando, mostrando justamente que houve esse afastamento, né? Eu não tenho mais um vermelho homogêneo, mostrando uma densidade eletrônica homogênea. A densidade já foi deslocada em relação ao centro. É chamada então polarização eletrônica. A polarização atômica é quando a resposta ocorre no núcleo. Eu já não vou considerar aquele núcleo perfeito, esférico. Vai ocorrer também esse deslocamento de carga, do centro de carga, mas esse efeito é mais preponderante no núcleo. Ok. Obviamente, existe uma diferença de massa muito grande do núcleo para a eletrosfera. E você perceber, detectar isso não é uma coisa tão simples. Normalmente, a polarização atômica é usualmente pequena comparada à polarização eletrônica. Próximo, por gentileza. Tá. Relaxação de dipolos. Então, como eu comentei com vocês, tem o dipolo elétrico permanente da molécula polar. Existe o chamado momento de dipolo induzido, que é o que ocorre na molécula apolar. Então, justamente, quando ocorre, eu aplico um campo elétrico externo e você percebe aquela figura anterior, né? O momento de dipolo que ficou sentido oposto, uma parte positiva do campo elétrico. E quando é uma oscilação, né? O campo elétrico tem uma oscilação, uma parte positiva e uma parte negativa. Quando pega a parte negativa, ocorre justamente esse relaxamento que eu comentei anteriormente. Quando eu procuro registrar o material, às vezes eu me antecipo, falo um pouco antes, um pouco depois, mas eu procuro preparar a transparência de forma que mais tarde, quando vocês forem estudar, vocês terem uma estrutura de caderno, né? Isso é hábito de professor. Ok. Novamente, então, esse tempo para ocorrer essa transição, né? Ele está relacionado novamente à viscosidade local e é fortemente dependente da temperatura, pressão e da vizinhança química. Mais à frente. Nós poderemos ter um meio, vai ser um meio sólido, poderia ser um meio líquido, em que você vai ter movimento de íons, e esses íons, por sua vez, também vão ser polarizados, né? Eles vão ser devido à ação desse campo elétrico externo. Então podemos ter esse mecanismo, ele também é um mecanismo que vai oscilar entre uma posição, assim como o momento de dipolo que eu comentei anteriormente, ficam mais
fácil de visualizar, mas é a mesma ideia. Vai ter uma alternância entre uma distância do momento de dipolo, vai ter uma oscilação, né? Ok. Quando você estuda cerâmicas, as cerâmicas, elas têm muitas vezes várias fases coexistindo. E essas fases, quando você olha no microscópio, você olhar principalmente no microscópio de varredura eletrônica, você consegue observar regiões, como se fossem regiões cristalinas. E essas regiões cristalinas, você observa regiões cristalinas diferentes umas das outras. Na vizinhança, você também pode ocorrer uma certa polarização, você vai ter cargas nessa vizinhança, ok? E também pode ocorrer esse processo. Okay. A espectroscopia, ela analisa um parâmetro que é a chamada frequência ressonante do sistema. Então, existe uma propriedade, vocês estudaram que existe uma propriedade, quando você quer passar uma corrente elétrica constante no material, existe uma propriedade do material de se opor à passagem dessa corrente elétrica. O nome dessa propriedade é chamada resistência elétrica. Quando agora, ao invés de ser uma tensão constante, for uma tensão alternada, o nome desse parâmetro não é mais resistência elétrica, sim é chamado impedância elétrica. E a impedância, ela é função da frequência. Assim como o epsilon é função da frequência, a impedância elétrica é função da frequência. Ok. Quando você faz um gráfico, você mede a impedância ao longo da frequência, pode existir uma frequência que essa impedância fique mais baixa, assim como vão ter valores que a impedância fique mais alta. O valor que a impedância é mínima é chamado o valor de impedância cuja frequência é a frequência ressonante, a frequência em que a impedância é mínima. A oposição à passagem é mínima. Isso é importante quando você quer caracterizar um dispositivo. Exemplo, o capacitor. O capacitor é justamente um dielétrico que fica entre placas metálicas. O capacitor comercial, na realidade, você tem uma folha de um dielétrico com folhas metálicas. E ele é devidamente bobinado com uma estrutura de um rocambole, de forma a fazer a sua propriedade, que é de acumular cargas na parte metálica, que é acumular energia, né? Não sei se vocês sabem, só para um capacitor, ele acumula energia elétrica. A bateria também acumula energia elétrica. Qual a diferença entre um capacitor e uma bateria? Vocês sabem? A bateria, normalmente, quais são os valores de bateria que vocês conhecem? Comuns: 9 volts, 12 volts, né? Da ordem de dezenas de volts. O capacitor, ele acumula energia elétrica da ordem de kilovolts, 1000 volts, né? Valores bem mais elevados de tensão. A tensão versus a carga, a diferença de potencial versus a carga, trabalho, né? Carga versus diferença de potencial é energia elétrica. Então, ele é capaz de disponibilizar uma potência muito superior. Quando você, então, desenvolve um capacitor, você quer saber, na constituição dele principal, que é o dielétrico, você tem que saber qual é a frequência que ele vai trabalhar. Isso é uma da excitação. E a outra é onde é que ele tem a melhor performance, né? Ele vai ter a melhor performance até uma determinada frequência, acima de uma determinada frequência, né? Ok. Vamos falar também sobre a impedância no espectro de frequências.
ilustra o analisador de impedância, foi adquirido pelo projeto. Esse equipamento ele tem um display que mostra os sinais elétricos. É possível realizar 24 diferentes medidas, variando-se a frequência de agora fugiu, de 30 MHz a 110 MHz, um valor menor, até 110 MHz. Só para vocês lembrarem, né? Kilohertz é 1000 Hz. 1 MHz é 1000 vezes o quilo. Então é na ordem de 1 milhão de Hertz. 1 GHz é 1000 vezes o megahertz, que é 1000 vezes, né, o Hertz. Então, gigahertz, existem equipamentos desse tipo. Esse aqui trabalha na ordem de megahertz. Então, ele vai gerar sinais elétricos que a frequência vai variar de dezenas de hertz até 1 milhão de hertz, na ordem de milhões de hertz. Quando você trabalha com gigahertz, é a mesma estrutura do equipamento, mas a fonte que vai excitar, a radiação excitadora, é uma radiação de micro-ondas. Então serve para você estudar o dielétrico, que seria o ar, para estudar a chamada comunicação de espaço livre. Vocês observam aqui que esse equipamento tem um conector. Esse conector são como se fossem dois pratos de metal ligados no micro-ondas. Você afasta essas duas placas e insere um dielétrico. Um dielétrico muito comum usado na indústria, pesquisado, são os polímeros. Os polímeros, você tem a aplicação, na indústria elétrica, a aplicação é gigantesca. Temos o polipropileno, polietileno, PVC, também é um tipo de polímero, em que você corta um determinado formato, normalmente forma de um círculo, e se coloca entre os pratos metálicos. Então, esses pratos metálicos vão fazer o papel daquela armadilha metálica, né? Aquela armadura metálica, perdão, aquela armadura metálica, aquelas placas, com o seu dielétrico no meio. Ok? Próximo, por gentileza. Aqui temos então a impedância, ela é dada pela letra Z. Z em função da frequência. Quando nós estudamos qualquer sinal, que a variação pode ser pequena, se utiliza uma função na matemática, que é a função logarítmica. Então, por isso estamos utilizando a função logarítmica de Z por log de F, para visualizar aquele sinal que às vezes a oscilação pode estar muito próxima, para poder expandir, para visualizar melhor. É uma forma matemática para você visualizar melhor um sinal, que a oscilação desse sinal está muito próxima, e você conseguir expandi-lo de forma a ficar mais perceptível. Então vemos aqui que a impedância, no caso, assim como eu tenho aquele conector para analisar materiais, eu tenho outros conectores para analisar diretamente um dispositivo elétrico, eletrônico, poderia ser um capacitor. Vemos que a impedância vai diminuindo até um determinado valor, que a impedância é mínima, e depois que passa dessa frequência, a impedância volta a aumentar. Então, se eu estiver interessado nas condições, eu quero que esse dispositivo tenha a menor impedância possível, a frequência que isso vai ocorrer vai ser essa frequência. Ok? Então, para você, essa é uma forma de você começar a visualizar. Próximo, por gentileza. Como eu falei para vocês, a constante, a permissividade elétrica, a permissividade elétrica do material é chamada de Epson, complexo. A permissividade relativa, ou constante dielétrica, é dada pela razão de Epson, que é Epson zero. Como eu disse, existe uma parte real, uma parte imaginária. E se nós fizermos um gráfico polar da permissividade elétrica, nós vamos ter a parte real na direção X, e na direção Y nós teremos a parte complexa. Existe um ângulo da permissividade relativa com relação à direção X.
Esse ângulo é chamado de delta. A tangente desse ângulo é a razão da componente imaginária pela componente real. Então ele relaciona o quanto do percentual da parte imaginária sobre a parte real. Falei percentual, está errado. Então, quanto desse módulo da parte imaginária sobre a parte real. Então, quanto maior a contribuição da parte imaginária, lembrem que eu falei que a parte imaginária não está relacionada à perda? Então, quanto maior esse número, vai ser maior a perda. Isso é chamado aí do tan delta, está relacionado ao fator de dissipação. Então, nós podemos medir os epsilon, tanto a parte real quanto a parte imaginária, e determinar a dissipação, como vai lidar com a perda daquela energia. Ok? Próximo, por gentileza. Esse método, quando você aproxima o eletrodo, né, essas placas metais, o termo técnico é o eletrodo. Quando você aproxima, essa amostra, ela tem uma certa espessura. E tem que ter uma certa homogeneidade na espessura. Se tiver ao longo de toda a amostra da mesma espessura, quando você encostar aquelas placas, você vai ter um contato íntimo daquelas placas no eletrodo com o material. Se aquela amostra tiver uma pequena variação na espessura, de forma que a amostra tem um formato de cunha, e tem uma parte mais fina, uma parte levemente mais espessa, quando você encostar aquelas placas, você não vai ter mais um contato íntimo. Por quê? A amostra tem uma certa rigidez. Você vai encostar na parte mais elevada da amostra e vai ficar uma região de ar, um pequeno fio de ar entre a amostra e o eletrodo. Isso introduz um erro na medida, porque o ar, a menos que seja uma tensão muito elevada, ele é isolante. Então, vai ser como você quer estudar aquele dielétrico, somente aquele, por exemplo, aquele polímero, e você não quer estudar o ar, você quer estudar o polímero. Mas se você tiver uma combinação de polímero e ar, o resultado vai refletir essa combinação. E se você quer estudar somente aquele material, das duas uma, ou você tem uma amostra que tenha um controle bom na espessura, e você faz aquele contato íntimo. É o chamado método do contato direto. Existem outros métodos. Existe o método que você aplica um condutor metálico para tentar preencher esses espaços vazios que teria nesse fio de ar. Existe um método que os eletrodos estão separados. Então, esse é o método inicial. Então, nesse método, é feita uma medida de uma propriedade capacitor uma propriedade chamada capacitância. Capacitância está relacionada ao quanto que você consegue acumular de cargas sobre uma dada diferença de potencial. O quanto que você consegue acumular de cargas nos eletrodos. E quando você estuda a capacitância em função da frequência e a perda em função da frequência, você pode fazer vários estudos. Quando você estuda a capacitância em função da frequência, um dos parâmetros que você extrai, esse parâmetro que você extrai, que é a capacitância, você conhecendo essa capacitância dessa medida em paralelo, você conhecendo a espessura da sua amostra, a área da sua amostra, e você conhecendo a permissividade elétrica no vácuo, você vai poder medir a permissividade relativa do material. Essa é a parte experimental da medida. Próximo, por gentileza. Então, uma das limitações que eu comentei é justamente você ter a amostra e você ter... Essa amostra, no caso, está representando um retângulo perfeito. Mas se esse retângulo não fosse tão perfeito assim, ele vai ter uma região, um filme de ar. E aí você teria a capacitância relativa ao material e a capacitância relativa ao ar. Ok? Próximo, essa medida é uma medida bastante delicada. Vários parâmetros podem contribuir para
não ter uma medida precisa. Então, quando se prepara o equipamento para realizar a medida, são feitos vários testes de calibração. Esses testes de calibração estão levando em conta problemas, situações físicas que estão intrínsecas à medida. Então, os eletrodos, eles têm esse efeito capacitivo, acumulam cargas, eles tendem a deformar o campo elétrico na borda, nos limites dos eletrodos. Aquele desenho que eu representei de placas com linhas de campo elétrico perfeitas, quando você vê nas bordas, essas linhas se deformam, o campo elétrico se deforma. Então você tem que levar em conta, você tem que fazer uma calibração para compensar esse efeito de borda do eletrodo. Você quando faz uma medida, você tem que avaliar como é que o eletrodo faria a medida do nada, quando não dá na falta desse material, e tentar eliminar qualquer contribuição perante isso. Então existem os testes de circuito aberto. Tem os testes de curto-circuito. Às vezes você vai medir uma amostra em que a impedância é tão baixa e o equipamento tem que ter capacidade de medir isso. Se ele consegue, então ele tem que estar preparado para isso. Então, se ele está preparado para funcionar em regime de curto-circuito, ele vai conseguir depois medir com mais precisão amostras de impedância muito baixa. Então tem os testes de curto-circuito. Vocês observaram que aquele dispositivo está ligado àquele equipamento com um fio. Aquele fio tem um certo comprimento. O comprimento do fio influencia na medida. Você não pode fazer qualquer comprimento. Existe um limite. Normalmente é da ordem de máximo 2 metros. Você consegue fazer. Então existem também testes para evitar as perdas que podem ocorrer devido ao comprimento do fio. As placas, existe ali um micrômetro. Aquele micrômetro é para avaliar, não para avaliar o avanço do eletrodo, mas o grau de paralelismo. Existe um ajuste para saber o quanto paralelo são as placas daquele eletrodo, para minimizar o erro. Próximo, por gentileza. Eu comentei várias aplicações. Uma das aplicações que eu achei interessante, você pode usar esse material, esse equipamento, para estudar polarização. Então aqui temos um gráfico relacionado à polarização por campo elétrico. Você pode medir esses parâmetros. E aqui, nesse gráfico, nós observamos a polarização é função do campo elétrico. Lembre-se, quando eu apliquei aquele campo elétrico nas placas no meu eletrodo, e apareceu aquele momento de dipolo elétrico, aquele momento de dipolo elétrico, quanto mais intenso, né? Eu vou fazer um exemplo simples. Por exemplo, pego essas duas canetas, como se fossem as minhas cargas. Eu quero polarizar essas cargas. Polarizar essas cargas, eu estou relacionando ao afastamento das cargas usando meus braços. Qual o limite que eu consigo polarizar essas cargas? Está relacionado à extensão dos meus braços. Ok? Então, essa polarização ela vai aumentando conforme eu estou abrindo os braços. E ela vai aumentando, aqui está mostrando que ela aumenta linearmente. Se eu dobro o campo elétrico, eu dobro a minha polarização. Muitos materiais, essa polarização é chamada a polarização induzida. Existem materiais que têm um comportamento chamado ferroelétrico. Esses materiais, por exemplo, quando eu aplico um determinado valor de campo elétrico, a polarização vai aumentando até um determinado valor em B. Depois, de uma forma, fazendo uma curva. Depois de B para C, uma reta.
Quando você volta a diminuir esse campo elétrico, ele vai descer para B da mesma forma. Mas quando chega em B, ele não volta mais por A, ele vai indo até D. Se esse campo elétrico agora, o campo elétrico ele dá do mais para o menos, né? Maior potencial para o menor potencial. Se eu inverter o potencial, eu inverto o campo elétrico. E aí eu vejo como evolui a minha polarização. Se novamente eu aumento, eu vejo que a minha polarização ela vai aumentando de uma determinada forma à medida que eu aumento o campo elétrico. E quando eu diminuo o campo elétrico, ele não segue o mesmo caminho. Esse caminho da polarização não é o mesmo. Então isso mostra pra gente, olha só, se você avalia um material que é linear, se o campo elétrico é zero, quanto é que vale a polarização desse gráfico? Zero. Ou seja, se eu não tenho uma bateria, não existe nada polarizado. O meu material não está polarizado. Quando o campo elétrico aqui é zero, ou seja, não tenho bateria nenhuma, existe um estado de polarização. Essa propriedade é muito perseguida para memórias. Memórias que são usadas para memória de RAM, celular, memória que fez para o PlayStation 2. Tá? O PlayStation 2 é feito de material ferro elétrico. Ok? Esse fenômeno é chamado de esterese elétrica. Ela é análoga ao comportamento dos materiais magnéticos, que ao invés de ter um momento de polo elétrico, tem um momento de polo magnético. E tem o fenômeno da esterese magnética, que também são usados para memórias. Próximo, por gentileza. Bem, por aqui eu encerro. Como eu disse, essa palestra é para falar dos conceitos básicos. Né? Mais uma vez agradeço ao professor Germano Amaral Manderá, professor Eduardo Vasques, pelos convites, pela oportunidade, né, de retornar ao UESP para dar uma palestra. Universidade é essa onde eu me formei, não nesse campus, me formei no campus Maracanã, mas mais uma vez agradeço a iniciativa do projeto Germano.